Boa tarde, amigos. São tantas histórias, né, Luciano Duzak? Estamos aqui com o Luciano Duzak, com o Maurício Freitas. Vamos até 1h45 debatendo o nosso futebol, que tem 2 jogos hoje que serão muito interessantes de observar. O Grêmio e seus meninos reagirão, é bem verdade que já encorpando um pouco, né? Com Paulo Miranda, com Alisson, o Grêmio vai dando um pouco mais de corpo para esse time reagir. Já tem o Bruno Graça, que falhou muito no último jogo, tendo, quem sabe, uma chance quase que derradeira hoje, vai jogar no interior do estado, com bafo. O Avenida tem só 1 ponto em 2 jogos. Paulo Miranda, Paulo Miranda. O Bruno Graça, esse menino não tem nada nos dois. Né? Não, mas os meninos, aí tu começa a olhar, tem 3, 4, cobra corrida. Tá, mas os outros são 9 meninos. Não, ok. Inclusive o Alisson é menino. O Madison também entra na cota de menino? Também. Mas então 8 meninos, tá? O Alisson, só estão me ajudando. O Alisson para menino não serve. O Alisson, quantos anos tem, Maurício? O Alisson? 22. É um cara que já está jogando. Tá, então tá 7. Jogou no Campeonato Já que vocês querem Brasileiro. complicar minha vida. Daqui a pouco, se a gente vai por idade, 22, 23 anos, vão ser uns 2, 3 meninos só. Não tem desculpa pro Grêmio ter ganhado a Avenida. Não, é que o conceito é menino. Ah, tem jogador rodado. Tem jogador deles é menino, então que aos 16 eles fazem. Não, aí sim. Já é contrato profissional? Mas tudo bem, mas aí eu digo menino na experiência de jogador. Quer dizer, de não ter disputado uma competição no profissional. Alisson, Paulo Miranda, o Watson, o goleiro, o Bruno Graça, todos já jogaram. Campeonato Brasileiro, tem jogador que jogou Libertadores, tem Copa do Brasil. Então são jogadores rodados. Muito bem, hoje então teremos 7h30 da noite, Avenida contra os semi-meninos do... 7 meninos e 4 Isso, 7 meninos e 4 mais rodadinhos. Às 7h30, Avenida e Grêmio com André da Silva, com Daniel Nobre Bins na arbitragem. Caxias Internacional com David Bacchini ou Davi Bacchini. Mesmo tendo D no fim, às vezes chamam de Davi. Bom, vamos lá. Hoje vamos tirar essa dúvida. Caxias Internacional, vou ficar com David por enquanto. Bacchini. Esse jogo, 9h45 da noite. São Luís e Juventude, amanhã, 7h30 da noite, com Hélio Nepomuceno de Andrade Júnior. Hoje, São Paulo e Cruzeiro, com Jonathan Pinheiro, às 8h30. Hoje ainda é decisão, hein? Marcos Vinícius Gonçalves, São José e Novo Hamburgo, vale a Recopa em 2 jogos. Quer dizer, depois teremos uma partida extra, num dia que não haverá rodada do campeonato para decidir quem será o campeão da Recopa, que foi o título que o Inter ganhou no ano passado. O Inter ganhou a Recopa e a Série B do Rio Grande do Sul, que seria correspondente à Série C. Brasil e Veranópolis também hoje, 8h30, com Leandro Voaden. Ou seja, amanhã só tem São Luís e Juventude, os outros 5 jogos hoje à noite. Quando você fala que a Série B que corresponde à Série C, porque no Rio Grande do Sul tem a divisão especial, que é o Gauchão, a divisão de acesso, que é a 2ª divisão, e a segundona gaúcha, que é a que o Internacional disputou e ganhou. Segundona, a que seria a terceirona, para não chamar de rebarba. E Grêmio e Internacional estão jogando a rebarba. E o que eu acho bom, alguns clubes do interior ficam bravos. Mas aí desnivelam. Mas como? É o aspirante do Internacional? É o segundo reserva do Grêmio? Aí tem o seguinte, mas aí desnivela. Mas para aí, então não sobrou nada no interior. Aí tem o seguinte, Rec, até pra gente analisar. Muitos destes meninos do Grêmio certamente disputaram a segundona gaúcha. Então alguma rodagem do interior eles têm. Querem complicar, é o Grêmio contra o Avenida. Como foi o Grêmio contra o Caxias. Não, aí não. Agora, vou te dizer, o Záquia não estava naquela de 99, ou estava? Estava. Que o Inter tomou 4 do Juventude. Não. Era o Dr. Ibsen? Era o Silvio Silveira. Silvio Silveira. Tá, exatamente. Eu vou tomar 4 do Juventude. No currículo isso não cabe. É isso. Nunca perdeu pro Bahia aqui. Nunca perdi um jogo com mais de 3. Nunca tomei mais de 3. Nenhum, em todas as minhas passagens no futebol. Em nenhum. Pode levantar. Olha que eu pode levantar. Pode levantar. Pode levantar isso aí. Pode levantar. Perdi do Bahia e ganhamos o Grenal do Serra. Mas eu ia dizer, esse resultado do Grêmio, claro, guardadas as devidas proporções, aquilo era a semifinal de Copa do Brasil. O estádio lotado. Mas é a mesma hecatombe. O Grêmio tomou 4 gols do Caxias, depois está com 3-1 no placar. De 3-1 pulou para 5-3. São coisas diferentes, né, Se nós lembrarmos lá em 99, o primeiro tempo terminou 0-0. E o 1-0.
O Inter tomou um gol do Mabílio, Márcio, lateral direito. Mas o Internacional aí foi para cima, o jogo, a competição mata e morre, mata-mata, então tu foi para cima, enfim, para tentar ganhar, estádio lotado, jogos bem diferentes. E daí oportunizou um time veloz, que era o Juventude de contra-ataque. Diferente, veja bem, diferente, nas devidas proporções, não estou comparando, mas diferente. Grêmio e Caxias, que o Grêmio está ganhando de 3-1. Quer dizer, o contra-ataque é do Grêmio. Sim. O contra-ataque é do Grêmio. Por isso que eu arrisco a comparar, mesmo com dimensões diferentes. Não dá para entender um time tomar 4 gols ganhando o jogo de 3-1. Não tem explicação. Eu dei uma cochilada quando vi o Caxias estava marcando o 5º gol. Acordei com o 5º gol, o narrador narrando. Não é possível. Estava 3-1 quando eu peguei no sono. Já deu. Nem vamos secar Acabou. mais, mas já deu. O cara toma uns Billy Nights, né? Pra relaxar, final de chega semana. a hora que dá uma... olha aqui, ó. Romildo Bolzan espera contar com o centroavante até o final do mês. Entrevistei hoje o presidente Romildo, sempre muito solícito o presidente. Trabalha para Dedéu, advoga de manhã, viaja todo dia de Osório para cá e nunca tem preguiça para nada. Diz que ele era gordinho. Né? Tu acha que os gordinhos são preguiçosos? Tá falando mal dos gordinhos. Não, dá sono e tudo. Olha, o cara... E é ele mesmo que dirige e tal. É mesmo? Não quando tá concedendo entrevista, é a dona Vera. É a dona Vera e às vezes tem o filho junto e tal. E às vezes, muito raramente, algum outro dirige, quando dá para fazer. Ele tem, o Romildo tem uma característica que me agrada muito. Fala a verdade. Sinceridade. Sinceridade, a transparência. Isso para o torcedor, para o associador, é importante. Quer dizer, é uma palavra oficial com absoluta credibilidade. Quer dizer, porque tem aquela conversa, às vezes tu tem que enrolar para nos... Ele não. Ele diz, olha, interessa, não interessa. Você um dia começou e tal, lá em 88, aliás, que eu me lembro, tu e o Fernando Carvalho demitindo o Enio Andrade para contratar o Gainete. Tu era diretor de futebol do Fernando Carvalho. Me lembro bem, aquelas... Eu, Rubinho Garcia e Granja de Andrade. Éramos os 3 diretores. Bom, mas o Granja, né? Granja, o Rubinho e eu. Mas aí, 88, faz 30 88. anos. Tudo é treino. E o presidente treina desde a tenra idade, quando estava lá no centro de estudantes lá de Osório. E o presidente tem uma grande vantagem, é a verve. Ele diz exatamente o que ele quer dizer. Ele não se atrapalha com as palavras. Eu conheço vários e vários dirigentes que foram derrotados pela palavra. Quando chega, eles não querem dizer aquilo. Olha o grande Fernando Carvalho, no ano passado, tropeçou nas palavras e criou um pau Pereira para cima do Internacional em todo o Brasil. Isso é a questão do Chapecoense. Chapecoense. Ele disse, tragédia nós também tivemos. Nós também estamos vivendo uma tragédia. Não podia dizer isso e acabou dizendo. E olha, óbvio que o Fernando não queria dizer isso, né? O Fernando Ele escolheu mal essa palavra tragédia. Mas tropeçou feio. E aí, até remendar. E o Romildo, além de ser... O Romildo é um político, o Romildo é advogado. E ele é muito habilidoso, ele é muito hábil nas suas relações. E tem essa característica, a transparência. Eu acho que isso é fundamental, porque acabou aquela fase. Antigamente, Rec, tu não tinha essa possibilidade de entrar na internet instantaneamente. Quer dizer, então não adianta eu te dizer uma coisa aqui, está acontecendo lá no outro lado do mundo, tu tem essa informação. Naquela época não se tinha, então tu dava uma certa enrolada, porque tu tinha que falar com o treinador. Hoje é automático. Enquanto tu está me entrevistando, a tua retaguarda já está pegando a notícia com o treinador. Então, tu desmentir ou tu querer dar uma volta no repórter e, consequentemente, no seu torcedor, é muito difícil. Não, mas ele tem uma vantagem maior ainda. Ele vai no repente. E outra, às vezes, se ele não souber, ele sabe desdobrar. Porque hoje eu entrevistei, ele saiu de uma sessão, estava lá atuando como advogado. E aí, 15 para as 11, eu só pude sair agora e tal, me desculpe e tal. E já saiu falando. Centroavante, não, tu vê. E ele não tem medo de falar nem esse centroavante que veio do Curitiba, aí, do Henrique Almeida, nem do Henrique Almeida. Mas vá que treine bem e tal, é patrimônio do Grêmio, não sei o quê. E aí, porque ele acabou adquirindo um crédito com a torcida.
que ele pode falar de um jogador que xingou a torcida e ele acalma a torcida para dizer, olha, daqui a pouco é não nosso. Não dá um voto de confiança, pode ser que seja vale ele. Um dinheirinho. Mas então ele espera contar com esse centroavante até o final do mês. E ele até comparou com o Barros hoje e disse, o Barros, por exemplo, nós torcemos dia 22 de fevereiro. Ele disse, presidente, só que esse ano, dia 14 e 21 de fevereiro, já tem decisão. Mas é diferente, o Barros estava no Palmeiras. Estava no mercado inteiro. Só se o centroavante que o Grêmio quer trazer esteja no Brasil. Porque se não é brasileiro, adaptação, isso demanda um tempo. O Barros estava adaptado, estava morando em São Paulo há mais de 2 anos. Então, tu descer de São Paulo, reserva do Palmeiras, para ser titular do Grêmio, tu te ajusta num instante. Agora, você vai buscar estou vendo aí, lendo, um jogador da Argentina, um centroavante da Argentina. Tem 50 nomes já. Eu vou mandar por e-mail para o presidente, prometi hoje de manhã, vou mandar. Ele disse, presidente, o senhor ainda fala que não está naquela lista? Ele disse, pai, não estou acompanhando a lista, que lista? Eu disse, não, eu já estou divulgando aqui 50 nomes, presidente. Vocês ficam dizendo que não está na lista e daqui a pouco é o nome já batido. Eu vou mandar a lista, presidente, 50. Quantos o senhor descarta desses aqui? Acho que o Grêmio eu acho que se atrapalhou. Chato. Eu teria contratado o Ricardo Oliveira. Saiu do Santos, eu teria pego ele quando foi para o Atlético. É um jogador pronto para uma Libertadores. Um jogador experiente, centroavante de ofício, com aquele perfil, magrão. O perfil que o Renato gosta. Jogador de qualidade, mas jogador de área, mas jogador de qualidade. Bate pênalti bem. Mas aí o receio pode ser ter de novo um jogador muito experiente, como teve o Barros ano passado, que não deu certo. O Leonardo... Não, mas o Grêmio ano passado colocou as suas esperanças, especialmente no Mundial, no Lucas Barros. Um jogador que não estava rendendo há 4, 5 meses. O que interessa se é velho ou é novo? É isso. Não, mas Maurício, aí... Tem empresa de comunicação que está botando os velhos para a rua para pagar salário mínimo para os novos e está piorando a qualidade. E aí? É isso aí. O Lucas Barros tem que fazer uma avaliação dele todo ano, e não só o jogo contra o Real Madrid. Esse é um jogador da Arena. Eu sempre dizia, ele só ia bem em Porto Alegre. Tu vai contar na metade de uma mão os jogos que ele foi bem. Quem? O Lucas Barros, fora de Porto Alegre. Por quê? Porque característica, é um jogador de área. Quer dizer, o Grêmio, quando jogava fora, o Grêmio precisava do espaço do campo, o Grêmio jogava atrás. Tu vai jogar com o Real Madrid, mais evidenciado é isso. Quer dizer, eu vou ficar atrás e tentar jogar no contra-ataque. Não vai ser com o Lucas Barros, que é um jogador de área, jogador pesado. Esse jogador precisa a infiltração do Luan, precisa a bola do lado, do lateral. Isso não tinha. Todos os jogos, tu pega todos os jogos do Grêmio na Libertadores, fora de Porto Alegre, com exceção com aquelas nabas na primeira fase, mas quando tem os times mais graduados... Essa expressão naba, acho que foi tu que introduziste. Não, isso existe, é que eu sou um pouquinho mais velho. Não. Eu me lembro a primeira vez que eu ouvi naba no futebol. Eu estava analisando o plantel do Inter. Isso eu me lembro também quando surgiu na faculdade que a gente fez a expressão mala. Mala. Eu fiz uma enquete no centro, você sabe o que é mala? Não, mala é essa da rodoviária que a gente carrega para viajar. Não. Se referindo à pessoa, não, ninguém sabia. E naba, acho que foi usar que no futebol tem muita naba. Aí tu pega assim, mas é verdade, pega o Barça, pega o jogo do Botafogo em diante, que eram times que tinham potencial de disputa. Lá no Rio não foi bem. Aqui ele fez o gol. Na Arena ele era um jogador, pelo sistema do Grêmio. Então o Grêmio apostar nele contra o Real Madrid, no meu entendimento, era um equívoco, até porque ele também vinha numa fase não boa. Ele não estava, ele vinha de uma recuperação, etc. O Ricardo Oliveira, quero comparar um nome que era possível, estava no mercado. Quando tu sai do Santos, se tem uma proposta do Grêmio ou do Atlético Mineiro, neste momento o jogador opta pelo Grêmio. Não tenha dúvida. Pela visibilidade, vai jogar uma Copa Libertadores, o Atlético está fora. Dá para pagar por objetivo? Não, ele não é um jogador caro, não está nesse... Mas esse é um jogador de qualidade, esse é um jogador que te agrega. Bom, não contratou, aí começa a escassear. Esse centroavante do Fluminense, o Henrique Dourado, que teve um ano muito ruim no Fluminense no seu primeiro, no seu início, e depois sim, o ano passado foi muito bem, goleador do Campeonato Brasileiro, etc. Mas temos que ter esse cuidado. Ele foi goleador do Campeonato Brasileiro de um time ruim. O time ruim que fez poucos gols, o seu centroavante faz a maioria dos gols. Não estou dizendo que é mau jogador, não é isso. Mas é um bom jogador. De pênalti.
Isso é um indicativo. E é um jogador que é caro que tu não tem a certeza. Esse bem pro Grêmio é titular? Na largada. Eu não sei o depois. O Ricardo Oliveira seria titular em qualquer desses grandes times do Brasil. André do Esporte elogiado, mas o mandatário gremista afirmou que não existem negociações em andamento com o jogador. O presidente aqui, antes de virar o ano, dia 23, 21, 22, 23, o presidente disse, olha, o André, e deu toda a ficha. Disse, bom, é esse. E o presidente disse, não, mas isso aí não tem como. Não tem. Quem trabalhou com ele, liga, pede a informação que vai dizer para não contratar. Mas eu estou falando aqui, ó. Mas é caro e dentro do campo é bom jogador e fora do campo diz que desagrega, é ruim de vestiário, é ruim de conduta. Pega o Luxemburgo que trabalhou com ele, vai dizer, pega os outros treinadores. Essa é a dificuldade dele. Pela bola ele não estaria no esporte, ele estaria num clube de mais visibilidade, de mais mercado. Por que ele está no esporte? Foi no dia 21 de dezembro que o presidente esteve aqui. Mas olha aqui, ó. O presidente afirma que alguns clubes sondaram o Grêmio para saber de Arthur, mas ninguém oficializou proposta. E aí eu perguntei para o presidente, porque sabe que os caras ficam bravos conosco na internet e começam, a IVE, é Colorado, não sei o quê, está secando, quer que o Jeromel saia do Grêmio. O que vai mudar isso na minha vida? Nada. É como eu ir no banheiro fazer xixi, não tem pipi. Né? Não tem. Isso aí não muda nada na minha vida. Aí, porque se é para secar o Grêmio, se é para não sei o quê, de repente é bom para o Grêmio perder um jogador de 33 anos por uma fortuna. Mas o torcedor fica bravo porque é o Jeromel. Tá bem. Um dia o Figueiredo saiu do Inter, o De Leon saiu do Grêmio, o Adilson saiu do Grêmio. Meu Deus. O Renato saiu do Flamengo. E foi bem baratinho para o Flamengo ainda, porque o Grêmio precisava de dinheiro. Criticaram muito o presidente Irani Santana na época. Eu fui fazer cobertura na casa do presidente do Irani, porque eu sou velho nesse negócio. Lá na Carlos Gomes, lá em cima. Lá na Carlos Gomes, uma mansão. Mas aí a situação de ser negociável ou não, é aqui, ó, a diferença é isso aqui. Se o Palmeiras, eu disse aqui, o Grêmio está louco que o Palmeiras faça uma proposta, é um jogador que vai fazer 33 anos, e a hora de vender bem é agora, porque... A hora de vender é agora. Para render mais do que ele rendeu para o Grêmio, só dando o título mundial. Ou um brasileiro, que é de cabo a rabo do ano. O presidente disse hoje, não tem jogador inegociável. O presidente podia dizer, só não vendemos o Jeromel, que é o nosso balizador moral, que ele disse aí, que vende a imagem do clube, é o clube dentro de campo. Tá bem, o presidente disse, mas o Grêmio estava louco. E a informação que eu tenho, o doutor Saúl disse aqui, o Grêmio estava louco para receber uma proposta, até para saber até onde vão esses clubes, tipo Palmeiras, Cruzeiro. Cruzeiro, o Ico Román disse que o Grêmio ia receber a multa pelo Edilson, o Grêmio não recebeu um centavo. Recebeu 30% de um jogador, do Alisson 30% de uma promessa. Para ter os direitos federativos do Tony Anderson, o Grêmio tem que pagar mais 20% para o Cruzeiro. E tem os direitos federativos do Alisson, que significa ter 30% do jogador, com possibilidade de ter mais 20%, que é 50%, e os direitos federativos. Então não adianta vir cacarejar ou cantar marra, que se chegar na grana, leva. O Záquia, o presidente do Internacional, sempre dizia, não adianta, tem uma hora que tem que vender. Sim. O Gamarra, né? Uma hora o Internacional teve que vender o Gamarra. Não tem, todo mundo... Tu não segura o jogador também, né? Quando o jogador sabe se a proposta é quente, se realmente é verdadeira, que tem uma proposta, tudo na renovação, porque ele sabe, está com 32. Vai fazer 33 em setembro. 33. Ele tem contrato até quando? Até 2019? Mais 2 anos. Ele sabe que o próximo contrato não vai ser no mesmo patamar. Não é no mesmo patamar. E lá ele faria um contrato mais longo. Lá ele chegaria, talvez, com um contrato. É isso aí. É isso aí. O Cruzeiro ofereceu 3 anos, ele... Claro. No caso, ele estava desgastado no Inter. Pegando o caso do Ricardo Oliveira, que foi citado, ele no Atlético Mineiro ganha fixo R$250 mil, 2 anos de contrato, com os gatilhos, número de jogos, gols marcados, pode chegar a 400 mil por mês. É o que eu ia sugerir para o Grêmio. Quando esse jogador chegou no Brasil de volta e começou a passar o Pires, visitou os 4 clubes paulistas, ninguém quis. Eu gritava no microfone, pô, mas não, vamos deixar esse cara. O Inter, quando jogou a Libertadores, quis o Ricardo Oliveira, não conseguiu contratar.
O São Paulo perdeu para o Internacional aquela Libertadores também porque o Ricardo Oliveira estava impedido de jogar. Ele estava no auge da carreira. Aí ele voltou para cá livre e ninguém queria. Ele queria ganhar 50 por mês. Ele fez o primeiro contrato com o Santos por 50 e produtividade. A proposta inicial do Santos, isso foi divulgado amplamente na imprensa, do Dagoberto dos Santos, que era o diretor de futebol, e o Ricardo Oliveira estava aceitando. Fixo na carteira um salário mínimo de R$900 quando ele voltou. Mais os gatilhos e tudo mais. O presidente do Santos é que chegou, não, vamos pagar no mínimo 50 mil para o Ricardo Oliveira. O Juninho Pernambucano fez isso com o Vasco. Quer dizer, tem que saber negociar, o Zaca tem razão. Esse aí era um jogador fácil de acertar. Mas tem que ter o Tino avançado. Bom, não está mais tão bem no Santos, já manda alguém para São Paulo. Ele já teve um ano no Santos. Eu já não era titular absoluto, estava saindo do Santos mal. E esse é um jogador que... Não vai te incomodar. E é bom de grupo, diz que ele é positivo. O que poderia assustar um dirigente pensando em contratar o Ricardo Oliveira é que ele recentemente teve uma proposta da China, não fechou teve dificuldade em acertar o valor que o Santos ia receber, só que ele receberia na China o equivalente a R$1 milhão mês. E aí o Santos acabou travando a saída dele. Sim, mas agora o Dudu não quis ir para a China. Mas daí foi para o Atlético Mineiro. Quando tu vai para o Atlético Mineiro, com todo o respeito ao Atlético, tu vem para o Grêmio. Vem. A Libertadores, o Grêmio foi campeão da Libertadores, sabe que o ano será de grandes jogos. E se tu tem um outro centroavante, bom, já tem um centroavante, seria uma alternativa, tudo bem, tu até pode apostar. Mas o próprio Internacional, vamos pegar a proporção, o Internacional tinha o Leandro Damião, bem ou mal, e ser centroavante, de carteira, de documento. Bem ou mal, ajudou o Internacional a se reencontrar num ano difícil que foi no ano passado. E o Internacional foi lá buscar o Roger, que é do lugar, que é centroavante, pode não ser, é centroavante, é uma bela opção. Qualquer um dos dois hoje jogaria no Grêmio. Claro. Qualquer um dos dois jogaria no Grêmio. Não tem a dúvida. E o Internacional não tem a metade das competições importantes que o Grêmio vai participar. Agora te pergunto, tu tá mal de grana, não estou criticando o Internacional, que acho que é boa a contratação do Roger, tá? Mas tu tem um João Anderson, que foi bem no Campeonato de Aspirantes, e tem um Brenner, tu sabes que tem futuro, vai lá e compra outro centroavante? Eu acho que ele não tinha a certeza da renovação do Damião. Acho que eles não tinham certeza. Hoje é outra fotografia, na medida que renovou ontem até o final do ano. Mas na época, assim, tu ter um contrato com um jogador até metade do ano, quer dizer, no meio do Campeonato Brasileiro, isso é um risco ruim de correr. Esse tipo de empréstimo, tu tem que te ajustar ao calendário, ao calendário futebolístico. Né? O Internacional emprestou, por exemplo, Valdívia para o Atlético, se eu não me engano, vai até a metade do ano. Até maio. Até maio, então é o início do Campeonato Brasileiro. É bobagem. Na hora que tu faz o empréstimo, não sei se o Internacional tem interesse ou não no jogador, mas quando saiu era um jogador que tinha que mudar de áreas. Se tem interesse, faz o empréstimo até o final do ano, para que ele possa fazer a pré-temporada, para que ele possa já desde o início estar na observação, na mira do treinador, porque daí chega em maio, em outro ritmo, daqui um pouco, com uma outra preparação física diferente do Atlético em relação ao Internacional, e é bobagem. E no acerto entre os clubes não é esses 3, 4 meses a mais de contrato que vai facilitar ou dificultar, porque o Atlético, quando pegou o Valdívia, o objetivo do Atlético era as competições de 2017, que era a Libertadores e que era o Campeonato Brasileiro, e não seria o Campeonato Mineiro. E agora está na reserva. Está na reserva. Mas é um bom jogador. É bom jogador importante. É bom jogador. Segundo a imprensa mineira, o contrato do Valdívia é de fato até maio. Caso o Atlético queira permanecer com o Valdívia, precisa pagar 15 milhões de euros para adquirir os direitos do atleta. Bom, não vai. Baratinho. Então, dia 1º de abril está aqui. 1º de maio. Termina no final de maio. Termina no final de maio, então junho está aqui. O time do Grêmio para hoje, 7h30 da noite. Bruno Grassi, Madison, Paulo Miranda, Mendonça, Guilherme Guedes, Balbino, Jean-Pierre, Matheus Henrique, Lima ou Alisson, Pepe e Isaac. Acho que vai jogar o Alisson e o Lima vai sair. O Inter enfrenta o Caxias na Serra. O Dair Hellmann não poderá contar com Camilo, Gabriel Dias, Patrick disputam vaga na equipe, adiantando o Edenilson. Inter, Danilo, Vinck, Klaus, Cuesta, Iago, Dourado, Edenilson, Patrick ou Gabriel Dias. William Potker e D'Alessandro com o Leandro Damião na frente. Direção tenta viabilizar a chegada do zagueiro Rodrigo Moledo
ainda neste mês de janeiro. Záquia, vale tanta força pelo Moledo ou o Moledo é quase a imagem e semelhança de Paulão, Hernando? É acréscimo o Moledo? O Dudu não joga, não se recuperou? Não se recuperou. Ele voltou a treinar anteontem, só que ontem o treinamento foi fechado, então não sabe se ele sentiu novamente ou se ele apenas está sendo preservado por uma precaução pelo problema muscular que teve. O Moledo teve uma grande passagem no Inter. Depois voltou, já não era o mesmo jogador. Aí dizem que faz um grande campeonato grego, que deve estar entre os três campeonatos mais principais do mundo. Né? Força. Um grande campeonato grego. Para voltar, assim, não, está recuperado, tem interesse, inclusive, do oitavo clube da Turquia, parece que tem. Vamos nos ajeitar. O Internacional tem uma posição historicamente complicada, que é a sua zaga central, criou e buscou alternativas diversas. Eu não estou dizendo que o Moledo possa ou não possa dar resultado. Mas eu tenho a minha dúvida se o Moledo é mais jogador que o Paulão. Eu também tenho. Eu tenho essa dúvida. E eu gosto do Moledo. Não, acho que sim. Só que eu não vi mais jogar. É isso aí. A Grécia, para mim, não é referência. A Grécia não é referência. Ele joga contra quem? Que condições é o futebol grego, em termos profissionais? Eu não sei agora. O Moledo, essa repatriação é complicada, que tu tem a imagem lá atrás. A passagem primeiro do Moledo do Internacional foi muito boa. Era jogador de velocidade. Depois estourou os joelhos. Eu não sei como está. E ninguém sabe. Não é eu. O Internacional também não deve ter essa informação muito ajustada. A informação é que ele está bem foi o zagueiro, o melhor zagueiro do futebol grego. Isso é importante. O Alisson Farias foi, no ano passado, no ano retrasado, o melhor jogador do Campeonato Gaúcho. Isso é importante, ser o melhor zagueiro do futebol grego. Eu queria saber do futebol espanhol, até do futebol português. Está falando do Andrigo. Confundiu o Alisson Farias, foi uma boa opção. Tem razão. Foi uma ótima opção, o Alisson Farias. Tem razão. Não, o Andrigo foi considerado, em 2016, o melhor jogador do Campeonato Gaúcho. Tinha grande expectativa dele e não estourou. E o segundo melhor foi o Paulão. O Paulão fez uma belíssima passagem no Grêmio e um belo campeonato em 2016 no Inter. E aquele ano de 2014, o Abelão baseou muito a recuperação do Internacional no Paulão. O Inter precisava empatar com o São Paulo e ganhar as outras no Beira-Rio. O Abelão meteu 3 zagueiros, o Paulão foi lá e fez um golaço contra o São Paulo no Morumbi. Depois o Paulão fez um gol de bicicleta aqui contra o Goiás. E nada passava pelo Paulão atrás. 2014, não faz tanto tempo. Em 2018, ele era jovem, e continua jovem o Paulão. Com aquela vitalidade toda, né? Segundo o Transfer Market, que é um site especializado em informações de atletas e de transferências... Esse aí foi que colocou o Bob em nono? Não foi o ranking Tem dele. um site vagabundo desses aí? É um site alemão que colocou... Era o Luan em primeiro e o Bob em nono, nos mais valiosos do Brasil. E agora não tem quem queira. É porque é muito caro. Só pode ser. Muito caro. Se o cara é o nono melhor jogador do Brasil, ele não é caro. Não. Só pelo salário, o Inter só quer que pague o salário. Só o salário, exato. Eu acho que é para pagar meio salário, já estão levando. Segundo o Transfer Market, o campeonato grego está na 18ª rodada. O Moledo disputou 8 jogos. Isso é um indicativo. Por que jogou só 8? Está machucado? Não, mas ele está rompido com os caras lá, assinou pré-contrato. Sim. Esse campeonato está em andamento? Está em andamento. Então... Mas ele segue no elenco, ele tem contrato. Antes, então, ele disputou 8 jogos de 14. Antes de deixar de atuar pela equipe grega. Olha, tem que ver isso aí. Ele ficou fora na segunda rodada, na segunda, na terceira e na quarta rodada, segundo esse site, por uma lesão no cotovelo. Na 8ª rodada ele ficou fora... Cotovelo é complicado. Ele ficou fora porque estava suspenso pelo Conselho de Disciplina. Na 12ª e na 13ª rodadas, nestes 2 jogos, ele ficou fora por uma lesão na cabeça. Segundo o Transfer Market, dados públicos. E aí o Internacional tem que prestar um pouco atenção nesse zagueiro Tales. Né? Tem que prestar um pouco atenção. Tem tamanho, tem impulsão, tem velocidade, espanta, não brinca, tem que avaliar. Não tem um palhaço, o pai dele é um cara centrado. Eu vi pouco, mas o que eu vi é mais ou menos o que são os outros. Só que é o menino, que é da casa. Aí quando tu começa a buscar, outro traz o grande zagueiro, botar a camiseta, esse vai sair jogando, tu começa a trazer já mais ou menos, olha, é mais um.
complica a ascensão natural do jogador que vem na base. Mas sabe qual é a tese lá no Beira-Rio, né? Que em junho o Klaus vai crescer tanto que vai dar um dinheirão pro Internacional. Vai estar fazendo um tratamento para espichar. Não. Vai crescer no rendimento. Ah, crescer? Crescer, Mas- atuações. Mas deixa eu entender. O Klaus vai jogar onde? E junho é Copa do Mundo esse ano. Mas vai jogar onde? Se eles estão... Gauchão, Não, mas estão trazendo o Moledo para quê? Para ser reserva do Klaus. é óbvio. Mas e por que a pressa, então, se é pra ser não, reserva? também acho que não. Me desculpe. Se o Klaus... Se essa é a convicção do Mas não Tração... tem brasileiros aqui. Não tem Copa do Brasil, é só Não, contra os mas pequenos. eu te digo assim, se a convicção que o Klaus é o titular e vai crescer por ser titular... Sim. O primeiro que disse isso fui eu, porque eu tinha essa informação. E depois o Roberto deu numa entrevista. Ele divulgou isso. Mas então o erro é maior do que eu pensava. Então eu não trago o Moledo e efetivo reserva o Tales. Se há convicção do Internacional que o Klaus é titular do Inter e vai crescer, bota o reserva o Tales. Sim, e já tem o que eu vou Danilo trazer? Silva, e tem o Hernando, e tem o Paulão. Por que eu vou trazer o Moledo, que custa, não vem de graça, tem um bom salário, está saindo da Grécia, tem a transferência para ser o quê? O terceiro reserva? O segundo? Não tem uma lógica aí. É. Não tem uma lógica. Eu estava entendendo a pressa, como diz o Maurício, da repatriação do Moledo, é para que ele seja titular logo, imediato. Porque Ou é pra aí, ele não Rei, ficar parado lá também, né? mas se a ideia Os é que... caras não querem alguém que já assinou Tá. contrato com outro time. Tá, mas se a ideia é ter no Moledo um reserva... Virou uma guerra. Os caras não vão liberar agora no mole. Tá, mas se a Mas é ideia, muito caro. se a ideia é que o Moledo venha como reserva, porque o Klaus pode ser vendido no meio do ano, porque se projeta um crescimento dele, deixa o Moledo vir em junho. Se ele não vai jogar aqui, não vai jogar lá. Não tem Vasco- por que apressar tanto. Vasco acerta com Newton Drummond para ser o novo executivo de futebol do clube. Essa notícia eu antecipei na Rádio Grenal hoje pela manhã e foi indicação do Rodrigo Caetano, Deixando o Criciúma, né? deixando o Criciúma. FIFA acaba com amistosos de seleções europeias e cria Liga das Nações da UEFA. O torneio terá 4 divisões e será disputado nas datas FIFA, não ocupadas pelas eliminatórias da Eurocopa e da Copa do Mundo. O que acontecia? Lembra quando tinha data FIFA? Todos jogavam contra todos. Resolveram faturar mais alguns em cima. Inteligente isso. Não, Inteligente. E aí, Juntaram, porque daí não fica esdrúxulo. Jogava um time grande contra pequeno, dava 11-0, 12-0. Aí jogava o Brasil e a Argentina na Coreia. mas Por e- cota, por... Isso só inclui jogos de europeus. Então, quem acaba sendo prejudicado é o Brasil, que não pode mais enfrentar a No Itália, a universo Inglaterra. O universo do Brasil é na sua América. O Brasil só pode pegar o resto do mundo. E nessa Liga das Nações, um dos grupos... Não vai jogar contra o Japão. um dos grupos foi realizado Não vão hoje o parar de sorteio. picaretear. Isso aí dá-se um jeito. Mas o enfrentamento natural e necessário contra seleções de primeiro nível, vai jogar contra a Alemanha, contra a Inglaterra, contra a Itália, a França, Já não consegue. E viu o que eles vão fazer? 4 divisões. É quase uma Copa do Mundo. A Dinamarca não classificou. O ano que vem classifica. A Eslováquia não classificou, mas o ano que vem classifica. A Romênia, a Islândia, e tal. Não, e tem todo um regramento de rebaixamento e fases decisivas. Um dos grupos dessa Liga das Nações são grupos com 3 seleções: Alemanha, França e Holanda. Jornal Bons jogos. L'Equipe afirma que Neymar está arrependido de ter trocado disputa do campeonato espanhol pelo francês. Quer dizer, um jornal da França. Então já começou o tititi. O Neymar vai voltar para o Real Madrid, vai arrumar uma confusão lá, inclusive entre rivalidades Vai pro Real. políticas. Vai pro Real. Pode ter certeza. Betis deve oferecer 120 milhões de reais ao PSG pelo atacante Lucas. Pedida dos franceses é de 160 milhões de reais para liberar o atleta. Ele saiu do São Paulo por 37 milhões de euros. Dá Dá os 130, 140. Dá os quase o que estão pedindo. Pois é, mas aí é o seguinte, ele não jogou no Paris Saint-Germain praticamente. Não se firmou e não caiu de preço. Não caiu de preço. Flamengo estuda utilizar Engenhão nos jogos da Taça Libertadores da América. É um estádio menor, pressão sobre o adversário e paga menos taxas do que o Maracanã. Maracanã vão acabar demolindo aquilo lá, fazer um shopping center, porque não é possível. Se o Fluminense tivesse estádio, estava perto disso. Botafogo e Engenhão. O Flamengo está indo para o Engenhão. O Vasco tem estádio. Não, o Vasco não tem estádio. O Vasco tem campo. Tá, Não tem tem aquela campo de coisa. futebol. Aquilo, vamos combinar, né?
Olha, na minha época já era, que eu estava envolvido no futebol, já era meio complicado. Ficou muito velho o estádio, né? Muito velho, o Vasco está com dificuldades financeiras há anos, quer dizer, não deve estar mantendo as condições mínimas daquele estádio. Vamos fazer um intervalo comercial e voltamos na sequência do nosso preliminar, a imagem do futebol. Já voltamos. Uma outra notícia que deu o presidente Romildo Bolzan, que não tem nenhum problema na renovação do Cícero, já está tudo certo, já trocaram papéis. É que como o Nenê está indo para o São Paulo, o Vasco da Gama fez uma proposta direta pelo Cícero. E aí o Cícero já deu uma balançada, porque ele está aceitando ganhar por produtividade. Aí entra aquilo que o Zaca disse, o tamanho do Grêmio hoje é o tamanho do Vasco. E ele acabou ficando no Grêmio, ganhando menos e aceitando a tal da produtividade. Até porque aqui o mês tem 30 dias, com certeza, né? Mas o jogador acaba recebendo. Mas muitos recebem na justiça, não, de repente não é o interesse do jogador. Quantos anos tem justiça? Isso não é muito velho. 34. Não. 34. Vai fazer 34. Recebendo na justiça o passe, não tem vantagem nenhuma. Agora, o São Paulo está pegando o Nenê? Nenê. 34 também, 35. Fez um 2016 excepcional. 2017 não foi bom. Eu já acho que é um jogador que já está na descendente. É um jogador, sabe joga muito, mas não tem mais aquela condição física de estar jogando num time de ponta como em tese o São Paulo é. O Internacional tem um menino que, se não quiser usar o Juan como um meia mais avançado, se quiser ter uma alternativa, esse Richard mostrou personalidade, jogou no bar, bateu pênalti no Lamaçal. Ontem foi o primeiro a bater pênalti, bateu. Me pareceu, não pronto, mas semi-pronto, sim. Que o Internacional tinha algum dirigente em São Paulo? Do profissional, não. Tinha dirigente, tinha o Cabreira, da base, que é remunerado, não era político. Porque eu acho que o Internacional foi de uma inabilidade, foi enrolado naquela transferência, porque aquele era o jogo do Inter. Quando o Internacional empatou, o São Paulo acusou o golpe e o São Paulo de dificuldade de jogar no campo mais pesado. Eu não tenho dúvida alguma, se alguém ganhasse naquele dia, seria o Internacional. Nem que fosse nos pênaltis. O momento era do Inter. Futebol é igual o tênis, tem o teu momento. Não, e ficou ridículo, porque quando não tinha condições, ele mandou jogar. Depois, aí entra o fiscal da Federação Paulista, deve ter recebido um telefonema de alguém que recebeu do presidente de São Paulo, que estava lá. O presidente de São Paulo estava lá. Claro que eu não vou exigir que o presidente do Internacional esteja, mas que tenha, no mínimo, um dirigente respondendo pelo clube. O Cabreira é funcionário. Aí que tem ação, né, Zé? Que tem ação. Porque aí entrou o fiscal e disse, olha, é para transferir. E ali, naquele momento, o campo tinha condições, não tinha chuva, não tinha raio, e a drenagem estava funcionando. E talvez uma ação política, naquele momento, de um dirigente, talvez pudesse fazer com que o jogo fosse jogado aquele dia e o Internacional teria uma melhor sorte. Zaque, eu entendi a renovação do Damião depois de ouvir um boletim do Felipe Kunrat hoje na Rádio Grenal, quando ele disse que o Inter melhorou a relação com o Santos e se aproximou do Santos, liberando o Sacha para o Santos. Pelo que eu entendi, o Sacha não tem custo nenhum para o Santos, que deve pagar só os salários ou o Inter até pagando um pedaço. Porque não teria sentido o Santos abrir mão de um patrimônio que está chegando no fim, a Doian Esportes, que quer recuperar o dinheiro, deixar o jogador no Internacional até terminar o compromisso, que depois ele fica livre. Mas o Damião de quem? Agora vai ser de ninguém. Não. Vai ser dono dele mesmo. Até ontem. Da Doian Esportes, que cedeu para o Santos, que tem os direitos federativos. Mas os direitos econômicos são da Doian Esportes. Que vale o direito econômico. O Santos também não tinha. Não tinha, o Santos pegou tinha a condição de trancar, de dificultar. Aí talvez a negociação do Sacha faz sem custo, paga o salário, facilitou essa possibilidade da extensão do contrato do Daniel. Deixaram no Inter, porque é uma boa vitrine e é onde ele se sente em casa. É onde ele pode crescer, ele pode fazer essa expectativa. Talvez a Dóia faça um bom campeonato brasileiro. Nós estamos vendo aí pela dificuldade do Grêmio, o centroavante cada vez mais é raro no futebol sul-americano. E daqui a um pouco entra no mercado de novo valendo. Boa climatização e manutenção. Instalação, limpeza e manutenção. Também serviços de rapel.
Tudo em até 10 vezes no cartão. Ligue agora, 35736000 ou 985849544. A Poa Climatização e Manutenção fica em Porto Alegre, na rua Edgar Pires de Castro, 820, bairro Ípica. Personal Car. Está pensando em trocar de carro? Então não perca tempo. Procure a nossa equipe de vendas. Toda a linha de veículos multimarcas seminovos com até 6 meses de garantia. Condições especiais de financiamento em até 60 vezes. Venha nos visitar. Euclides da Cunha 606, telefone 3573-1900. Personal Car, trabalhando para a realização dos seus sonhos. Quer saber onde encontrar combustíveis de qualidade, promoções especiais, atendimento de primeira? Pergunta lá no Posto Boqueirão. Posto Boqueirão conta com a confiança da marca Ipiranga, tem os melhores serviços personalizados para seu veículo, da troca de óleo até aspiração de tapetes e estofados, calibragem e verificação de 15 itens sem pagar a mais por isso. Confira também a loja de conveniência, espaço agradável para o lanche ou cafezinho. E a Beer Cave, que é um freezer, que é uma verdadeira caverna com as melhores bebidas. E atenção, clientes do Posto Boqueirão. Segue o desafio, responda a pergunta e seja contemplado com uma surpresa incrível. Qual posto que tem quilômetros de vantagens, possui gasolina de qualidade e atendimento personalizado? Posto Boqueirão. Fica em Canoas, na Avenida Boqueirão, em frente ao Ginásio de Esportes SP. E também aqui, em frente ao campus da Ubra. Já voltamos. Zaque, com todas as dificuldades, o Inter pode ser campeão da Copa do Brasil? Rec, a Copa do Brasil termina quando? Termina em novembro. Fim de novembro. Outubro, eu acho que esse ano anteciparam um pouquinho, mas enfim. Se nós pegarmos o ano passado, vamos pegar o Grêmio como exemplo, que foi vitorioso na Copa Libertadores. O time do Grêmio, em dezembro, não era o mesmo time de janeiro. Não era nem o mesmo time de junho, mas pegar o Grêmio de janeiro, quando iniciava a Libertadores, sua participação, e disputava o Campeonato Gaúcho, não tinha... o lateral esquerdo não era, o meio-campo não tinha o Arthur, o Fernandinho não jogava. Leonardo Moura era um senhor. O próprio Lucas Barros estava chegando. Douglas se lesionou logo em seguida. Então, sempre no futebol, o time do final da competição, vitorioso ou não, é diferente do time que inicia o ano. Se você olhasse hoje, a fotografia de hoje, e projetasse para o final da Copa do Brasil, eu disse, olha, o Internacional vai disputar com chances pequenas de ser campeão. Mas como eu tenho a convicção absoluta que vão surgir novidades, que esse time de hoje não será o time que vai estar disputando a competição em outubro, e penso que o Internacional vai se qualificar, o Internacional, pela sua tradição, pela sua necessária ambição, porque vem de 2 anos muito ruins, 2016, quando é rebaixado, e 2017, quando disputa uma segunda divisão com dificuldades, não tenho a menor dúvida, e entendo que esse era o esforço, que é o esforço que a direção tem que fazer. Ela tem que resgatar a autoestima do seu torcedor. O último campeão da Copa do Brasil foi o Império Otomano. Presidente Asmus e Pedro Paulo Zaque como vice de futebol. 92. 17 de outubro, a data prevista para a finalíssima da Copa do Brasil. Dá para dar uma apertada e tentar ganhar. Não, e vai ser um time diferente. Tu não monta o time, o mesmo time de janeiro vai ser o time lá. Só que o Internacional sabe, o REC tem que resgatar, tem que buscar, tem que ter ambição. Tem dificuldade financeira, todos os clubes têm, mas tem que ter ambição de buscar um grande jogador. Até às 19h.